em qualquer obra de construção civil, é fundamental o uso de equipamentos de proteção individual, como capacetes, né? Por exemplo, um pouco de peso de um tijolo de 2,5 quilos a uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média, maior do que o peso do próprio tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Ele quer que a gente calcule a força média gerada por esse impacto, equivalente ao peso. Na verdade, ele pergunta assim, desculpa, né? A força média impulsiva gerada por esse impacto é equivalente ao peso de quantos tijolos iguais, né? De 2 tijolos, 5 tijolos, 10, 20 ou 50. É igual que vocês já viram aí em reportagens, né? Por exemplo, acho que foi 2019, João Gabriel, acho que é verdade sim. O Elicado acho que tinha me falado sobre essa questão do ano passado. Em luta de boxe, né? Por exemplo, fala, o Mike Tyson, por exemplo, o ex-lutador Mike Tyson, né? Tem um soco cuja força é equivalente a não sei quantos quilos, por exemplo. Quer dizer, a mão dele não vai ter esse peso, mas o impacto da mão dele no obstáculo, no rosto do adversário, né, é o equivalente a um peso de não sei quantos quilos, né? Não quer dizer que a mão dele vai ter esse peso, mas o impacto que a mão dele, ao bater no rosto do adversário, vai gerar uma força equivalente a não sei quantos quilos, né? Tá certo? E aí isso tem a ver exatamente com o conceito de impulso, né? Eu estou com um impulso na minha mente, não sei porquê, né? Impulso, né, pessoal? Então, antes de a gente resolver esse problema, que aí esse probleminha ele já envolve um pouquinho de cálculo, né? Um pouco mais, não é tão conceitual quanto o outro. Eu vou discutir com vocês aqui o que é esse tal do impulso aí. Então, para discutir essa ideia do impulso, eu vou considerar um corpo aí de massa m, tá? E uma velocidade inicial vi. E aqui tem uma parede, né? Uma parede rígida, esse corpo ele vai se aproximando da parede. Ao colidir com a parede, essa parede vai fazer uma força contrária à velocidade. Então, esse objeto vai parar por por um determinado instante de tempo muito curto, que vai ser o tempo da colisão, que no caso do nosso problema vai ser de meio segundo, né? Só que esse tempo aí está muito grande, pessoal. É uma crítica aí que eu tenho, né, a esse problema que caiu do Enem. Esse tempo aí, ele tá, é, ele tá, ele foi feito com uma estimativa muito baixa, né? Muito grande, desculpa. Ele está superestimado, né? Esse tempo ele foi superestimado. Na verdade, esses tempos de colisões eles costumam ser da ordem de dezenas a centenas desculpa, de décimos a centésimos de segundos, né? De décimos a centésimos de segundos, né? 0,11, 0,01 segundos. São tempos pequenos, né? Esse tempo aí está superestimado. Mas, enfim, foi o tempo que o problema deu para a gente. Então, a gente vai resolver esse problema com esse tempo, né? Então, depois ele vai voltar com uma velocidade que não necessariamente tem o mesmo valor. Mas a gente sabe que essa velocidade vai inverter o sentido, né? O que acontece nessa situação aí? Por que essa velocidade inverteu? Porque teve uma força sendo exercida pela parede, né? Então, repare que vai ter uma relação entre força e variação de velocidade, tá certo? O corpo ele vinha com a velocidade para a direita, pessoal. Até que a parede fez uma força e inverteu a velocidade. Então, o que acontece? Você teve uma variação de velocidade. Por quê? Porque você teve uma força atuando, né? Ao variar a velocidade, o que a gente teve também, acabou variando, foi a quantidade de movimento, pessoal. A quantidade de movimento aí variou. O produto massa vezes velocidade variou. E aí você diz o seguinte, que a variação da quantidade de movimento, o que é a variação? É sempre o final menos o inicial, tá vendo? Por que essa variação aconteceu? Porque a parede exerceu uma força durante um intervalo de tempo muito pequeno,
foi o tempo em que a colisão aconteceu ali, né? Tá bom? É um intervalo de tempo de meio segundo, tá? Essa variação de quantidade de movimento é o que a gente chama de impulso aí, ó. A gente representa pela letra I. E aí a gente tem aí, ó, a relação entre impulso, força e tempo, né? O impulso é igual ao produto da força pelo intervalo de tempo, tá bom? Exato. O Elicardo está lembrando bem aí que, na verdade, essa é a verdadeira segunda lei de Newton, né? Que diz que a variação da quantidade de movimento no tempo é igual à força resultante. Se você passar o ΔT que está multiplicando aqui, dividindo, você vai ficar ΔQ sobre ΔT. É igual à força. Essa foi a segunda lei de Newton. Essa foi a forma como a segunda lei de Newton foi apresentada pelo Isaac Newton lá na famosa obra Princípio da Matemática, né? Tá bom? Foi essa. E acontece que quando você põe a massa em evidência, você tem ΔV sobre ΔT, que é a aceleração, né, pessoal? E aí você tem m vezes a, que é igual a F, tá? A grande verdade é que essa aqui é a verdadeira segunda lei de Newton, da maneira como ela foi apresentada pelo Newton. Tá bom, pessoal? A gente vai usar ela para resolver esse problema. Porque a gente vai ter o tempo, ele dá o tempo da colisão ali, ó. Né? Foi de meio segundo. Bem, como é que a gente vai usar isso para resolver o problema? Vamos analisar o problema. Então, esse tijolo ele vai cair, vou representar por uma esferinha, ele vai partir de um ponto A, ele vai cair de uma altura de 5 metros, como o problema fala. Lembrando que ele vai partir do repouso, então a velocidade inicial dele lá em cima é zero. E ele vai chegar com uma certa velocidade V no ponto B. Suponha que aqui esteja o capacete, não, eu não desenhei, né? Que é muito bom, né, nesses desenhos é o professor Ricardo, né? Nesses desenhos aí, essas animações. Se fosse ele teria feito um desenho melhor, de repente, né, Ricardo? Teria feito lá o desenho do bonequinho com o capacete, né? Então, é como se aqui, né? A gente vai pensar que está batendo no chão, né? Tá bom? Então vai chegar com a velocidade V. Bem, a gente vai ter que ter, para determinar essa força de impacto que ele está querendo, aquele F, né? Que a gente viu no slide anterior, voltando aqui, ele quer determinar essa força aqui de impacto. Então a gente vai ter que ter o ΔT que ele já dá, a gente vai ter que calcular a variação da quantidade de movimento. É isso que a gente vai ter que determinar, que é o I. É o I que a gente vai ter que determinar. Então, voltando aqui, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar, primeiro a gente vai ter que determinar essa velocidade V aqui, ó. Ele vai chegar instantes antes de bater na cabeça do operário, da pessoa. Para determinar essa velocidade é conservação da energia mecânica, né, pessoal? E aí como é que a gente vai fazer para determinar essa velocidade? Em A, que tipo de energia a gente vai ter, pessoal? Exato. E quando ele chegar em B, essa potencial vai ter virado totalmente o quê? Muito bem, cinética, muito bem. Muito bem, pessoal. Muito bem, Adriele. Então, ó, vai ficar assim, ó. Né? A energia mecânica em B vai ser totalmente cinética. E em A é totalmente potencial. Ele não dá massa, né? Ele dá massa, desculpa, mas nesse caso aqui, a gente não vai precisar usar, né? Ela cancela, ó. E aí, ó, o 2 que está dividindo, ele vai passar multiplicando, vai ficar 2GH e tirar a raiz. Substituindo, vai ficar o quê? 2 vezes 10 vezes a altura de queda, que foi 5 metros. Tá bom, pessoal? Então vai ficar 2 vezes 10 dá 20, vezes 5 dá 100. A raiz de 100 vai dar 10 metros por segundo. Então 10 metros por segundo, pessoal, vai ser a velocidade do tijolo ao impactar o capacete. O que vai acontecer nesse momento, pessoal? O capacete vai exercer o que sobre o tijolo? Uma normal, uma força de contato, né? Uma força. Uma força. Exatamente. Não deixe... Exatamente. Jonathan tem razão.
não deixa de ser uma força normal, a gente vai chamar de F, né? E essa força é contrária ao movimento, né? É para cima, a gente quer determinar essa força. Só lembrando o seguinte, depois que o tijolo bate no capacete, acontece o que com a velocidade dele? A gente vai fazer essa consideração. Eu não me lembro se no enunciado ele fala isso. Se ele não fala, a gente tem que considerar zero, tá bom? É zero. Ele vai parar, tá bom? E essa colisão vai durar meio segundo, tá bom? É um dado problema. Mesmo esse número não tá legal, tá muito grande, mas a gente vai o número que a gente vai usar, tá bom? O problema deu, a gente tem que usar ele. Então, o tempo de impulso, pelo teorema do impulso. A gente vai usar o teorema do impulso, pessoal, tá? Que a gente usou, eu mostrei para vocês nos slides anteriores. A gente vai calcular a variação da quantidade de movimento e substituir o tempo aqui. Bem, vai ficar assim, por quê? Porque a quantidade de movimento final é zero, ele vai parar. Menos a inicial. É igual a menos F delta T. Eu botei um menos F por quê? Porque ela está se opondo ao movimento. Então, no lugar do F, eu botei menos F aqui. Vai se opor, tá bom? Tá certo? Substituindo os valores, a massa é 2,5 kg, né? Vezes V, que foi o 10. Velocidade de impacto. Menos F vezes meio, né? Menos com menos dos dois lados vai cancelar, né? No final das contas, você vai ter 2,5 vezes 10, vai dar 25, dividido por meio vai dar quanto? Vai dar 50 newtons. E ele quer que você compare essa força com o peso de um tijolo. O peso de um tijolo vai valer quanto? Como é que a gente vai calcular o peso desse tijolo, pessoal? Exatamente. Muito bem, mg. Que vai dar quanto? Vai dar 2,5, exato. Muito bem, vai dar 25. Então, essa força, comparando essa força com o peso de um tijolo, essa força vai ser equivalente a quantos tijolos? Exatamente, muito bem, Jonathan. Vai ser equivalente a 2 tijolos. Então, a resposta é letra A. Correto, pessoal?